A questão é a seguinte: dois carros partem de um cruzamento no mesmo momento. Um viaja para o norte a 80 km por hora e o outro viaja para o leste a 60 km por hora. A que taxa aumenta a distância entre os dois carros 2 horas após a partida? Então, só raciocinando sobre o enunciado da questão, o que ele está interessado é a taxa de variação da distância entre os dois carros em relação ao tempo, sendo esse tempo 2 horas após a partida. Para entender melhor como que funciona o deslocamento dos carros, nós vamos demonstrar em um gráfico. Os dois partem do mesmo ponto de origem, ponto P, e o carro que demonstra o deslocamento Y, ele parte para o norte a uma velocidade de 80 km por hora, e o que demonstra o deslocamento X parte para o leste a 60 km por hora. O S ele representa a distância entre os dois carros, formando um triângulo retângulo com hipotenusa S, catetos Y e X. A gente pode assim relacionar esses três parâmetros no teorema de Pitágoras. E a gente chega na equação 1. S ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado, cateto 1, mais y ao quadrado, cateto 2. Mas antes disso, a gente pode relacionar essa velocidade com o tempo nas seguintes equações. A gente pode relacionar y igual a 80t em relação ao tempo e x a 60t também em relação ao tempo. Então, consequentemente, a gente tem que dy dt é igual a 80. Nada mais é que a velocidade, porque é a derivada de dy em relação a dt, derivada do deslocamento, da variação de posição em relação à variação de tempo. Do mesmo modo, dx dt é igual a 60, que é a velocidade que o enunciado nos fala. Assim, a gente vai derivar a primeira equação, que foi a que a gente chegou pelo teorema de Pitágoras. Derivando implicitamente essa equação, a gente tem a derivada de s ao quadrado igual a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Seguindo as propriedades da derivada, a gente consegue chegar em 2s ds dt igual a 2x dx dt mais 2y dy dt. Seguindo, a gente tem, dividindo os dois lados por 2s, ds dt igual a 2x dx dt mais 2y dy dt sobre 2s. Simplificando o 2 aqui na equação e substituindo esses termos, que foi o que a gente chegou anteriormente, a gente tem que dy dt é 80. dy dt a gente vai substituir por 80. E dx dt é 60. Então, dx dt é 60. Sendo assim, a gente chega aqui à derivada de ds em relação ao tempo, que é o que a gente está interessado. A taxa de variação da distância S em relação ao tempo é 60x mais 80y dividido por essa distância. Como o enunciado mesmo nos fala, ele está interessado a que taxa aumenta a distância em 2 horas após a partida. Então, para t igual a 2, a gente tem que y é 80 vezes o tempo. No caso, t igual a 2. Então, 80 vezes 2, 160. E x igual a 60 vezes 2, que é igual a 120. Substituindo na equação 1, a gente tem que s no tempo 2 é 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, a gente chega numa igualdade de 200 km por hora. No S1, se a gente substituir pelas informações que a questão nos deu, a gente consegue ver que a gente chega no S de 100 km por hora. Então, desse modo, de S1 para S2, a variação é de 100 km por hora. Portanto, em 2 horas após a partida, a distância entre os dois carros aumenta a uma velocidade de 100 km por hora.